Ó. Esse é o vídeo que eu separei. Mano, tá com alguma... Quando você olha... Tá trolando? Tá moscando, né? Tá moscando, Brown? Esse vídeo é bom demais. Então, eu não faço a mínima ideia do que se trata. Então, se alguém quiser me dar um contextozinho... Um contextozinho... Porra. Se alguém quiser me dar um contextozinho... Ou vai explicar? Você e meu irmão fazem aniversário juntos. O Luba também faz aniversário dia 15, sabia? Hoje tem um Reddit? Não sei. Backroom é uma creepypasta. Você entra numa dimensão que tem várias salas e que a comunidade vai criando. Vai te explicar? Ah, então vamos ver o vídeo. Deixa eu calar a boca, né? Vamos! Ah, vambora, porra. Quando você olha fixamente pra essa imagem, o que você sente? Algo esquisito? Ô, parece algo aquele bonito? mapa do... Vai tomar no cu. Eu vou pausar se o canal é meu, porra. Vai ver o vídeo você. Mano, não parece aquele... Aquele mapa do CS que é tipo um escritório? Porra, da hora, mano. Desconforto. Não, Bom, tô vamos suave. ser francos aqui. Nostálgico. É apenas uma foto de cômodos vazios do que parece ser uma casa com as paredes. Vocês estão e ligados o carpete mapa do em CS tom lá? de amarelo. Mas e se eu te disser que há alguns anos essa simples imagem acabou dando início a uma mitologia macabra que se Pausa de estendeu novo. pelos... Me questiona no meu canal não, hein, porra. Tomar no cu. mais obscuros fóruns da internet. Bem-vindos cara, à velho. lenda de Backroom. Então, antes da gente entrar de cabeça nesse mistério... Ah, eu já não vi um esqueça vídeo de desse deixar o like cara. aí Eu já embaixo, vi se inscrever alguns aqui no vídeos desse canal cara, e mas eu não esqueça vi de em interagir live. nos comentários, falar o que você acha sobre esse mistério e talvez complementar um pouco o assunto. Ele E fala de um vamos jeito ao que eu me vídeo. Porém, sinto antes de começar, mais você que quer inteligente. comprar criptomoedas de forma fácil... Putz. 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 Tá certo, tem que fazer AD mesmo. Bora pro vídeo. Tem que fazer A AD primeira vez que mesmo. essa foto apareceu na internet, até onde se sabe, foi em abril de 2018 em um fórum que reunia imagens amaldiçoadas. Na época, ela foi só mais uma das várias fotos Eita, esquisitas porra! que frequentemente eram postadas na Ô, página. louco, mano, então ela aí acabou não. não tendo um grande destaque. Tudo o que disseram foi que acharam ela meio desconfortável. Mas ela foi viralizar de fato quase um ano depois, na noite de 14 de maio de 2019, quando um usuário do 4chan repostou... Nossa, que susto, mano. Hoje é dia 13 de maio. Se fosse dia 14 hoje, vocês sabem o que significava, né? Porra nenhuma, mas ia ser uma coincidência muito a grande. imagem com o seguinte texto: se você não tomar cuidado e escapar da realidade nas áreas erradas, acabará nas backrooms, onde nada mais existe além do fedor do carpete velho e úmido. Tá Alô? baixo, chat? Pera aí, deixa eu aumentar. Mano, não consigo aumentar em... Mano, tá troll, meu navegador. Calma aí. Calma aí, chat. Deixa eu finalizar o bagulho aqui que tá trollando meu negócio. Não cozinha não cozinha. Ó, vê se tá... Não resolveu. Oh, fuck. Já sei. Win. Não quer, né? Win. Não quer, né? Windows. Não quer, né? Não quer, né? Caralho, mas que... Aqui, achei. Reiniciar. Sumiu! Ah, garoto! Ó, aumentei um pouco. Loucura das paredes Tá bom agora? Ô... Nossa senhora. Calma aí, deixa eu até voltar um pouquinho. Foi mal. Nossa. de nada mais existe além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura das paredes mono-amarelas, o ruído de fundo infinito das lâmpadas fluorescentes Já e tava aproximadamente bom. Ô, se a minha voz ficar 965 muito mais baixa que o milhões de vídeo, você... quilômetros Tô de sala- gritando, vou ter que abaixar um pouco, calma aí.
Agora As sim, vazias agora geradas sim. automaticamente pra Se eu ficar começar a preso. gritar, vai ser Deus te foda. salve se você ouvir algo vagando por perto, pois esse algo com certeza ouviu você, Eita certo? porra. Então o conto fala de um labirinto praticamente infinito, onde quem entrava não conseguia mais escapar e onde todos os elementos causariam a imagem uma certa tava agonia, como se a proposta de boa, fosse o vídeo não é enlouquecer legal a pessoa não, que mano. estivesse presa lá. Talvez você concorde comigo que toda essa vídeo é sinopse caiu muito desagradável, bem hein, com a mano? foto, né? Se alguém já é propenso a sentir aflição com uma imagem, agora com um texto dava um norte pra pessoa ficar brisando a madrugada inteira. E foi bem por aí, já que nos dias seguintes, várias pessoas apareceram nos comentários do post, recheando a história e aprofundando o conceito das backrooms. Pra ser sincero, só o que foi dito nesse primeiro momento já daria pra virar roteiro de um filme, mas a verdade é mano, que esse isso era aqui- apenas o começo de muito e muito Parece material. fanfic da Deep Web, mó da hora. Qual a diferença de Bom, todo esse escrever barulho fanfic fez falando dessa que beijou o postagem o Jungkook início do de um dos que tem a exemplos sala mais amaldiçoada? recentes de folclores da internet, ou seja, quando uma ideia ou uma história começa a dar origem a toda uma mitologia repleta de detalhes. Nesse momento começaram a aparecer algumas pessoas relatando que elas já haviam tido experiências parecidas Olha, com o que mano. esses textos descreviam Ai! e que havia sido traumáticas. Algumas pessoas afirmaram que foi através de sonhos, outras através de alucinações, outras até juraram que viveram de fato uma dissociação da realidade. O intuito desse vídeo não é questionar a veracidade desses relatos, até porque nem teria como a gente fazer isso, mas sim Cuidado mergulhar com de o que vocês cabeça nos usam, hein? principais materiais que existem sobre as backrooms. Um exemplo de material que não demorou muito pra surgir foram as creepypastas sobre o tema. Creepypastas são aquelas histórias macabras feitas pra disseminar alguma lenda pela Fanfic internet. do terror, Um grande da exemplo hora. disso é aquela mensagem que tinha muito, sei lá, no Orkut, que era tipo: oi, meu nome é Samara, eu tenho 14 anos, ou teria se estivesse viva, e aí você vai Porque seguir em ela frente. ficou Enfim, presa as no arame creepypastas que farpudo, né? retratavam das backrooms contavam histórias de pessoas que acabaram se deparando com rupturas da nossa realidade e caíram sem querer nesse lugar. Ou melhor, nesse não lugar, já que as backrooms não poderiam ser localizadas em coordenadas é o geográficas. Slender que era Inclusive, uma no texto creepypasta original, também? essas brechas da realidade E foram aí, chamadas tipo, de quer dizer, não que ele no-clips, seja que é um real termo agora. usado bastante nos games pra quando você buga e cai do mapa, ou quando você usa algum tipo de programa pra poder atravessar as paredes, Você já- pra estar em um ambiente onde o seu personagem não deveria estar. Sabe o chamado Blue Hell? Vocês já viram ou aquele limbo do episódio GTA de San Andreas, Supernatural onde que fala nada disso? É existe da e você hora, hein, fica mano? praticamente preso? É exatamente essa a natureza proposta pelas Opa. backrooms. Chupa Meses meu e mais pinto, meses de então, material seu se vagabundo. Peleg, obrigado pelo seu sub com Prime, mano. Tamo junto. Seja acumulando e bem-vindão. pessoas engajadas em criar uma boa mitologia, o conceito desse Caralho, labirinto seja foi ficando bem-vindão, cada mais vez do que mais bem-vindo, hein, complexo. mano? Por isso, para critérios de organização, primeiro a gente vai fazer um panorama geral sobre o que já criaram sobre o tema na internet, para depois tentar tirar alguma conclusão dos fatores que podem Mano, ter eu causado tinha esse visto uma fenômeno, imagem beleza? dessas A que ideia era passou de a se sustentar piscina. sobre dois pontos. A hipótese de que cada backroom varia de pessoa para pessoa, ou seja, cada pessoa que acabou entrando nesse lugar vê uma versão única do ambiente e das aparições, e a hipótese de que mesmo assim existiriam padrões em comum para todo mundo sobre como seria a lógica desse lugar. Aliás, esse segundo ponto é bom para vocês entenderem o quão extenso isso se tornou, Nossa. porque no geral essa tal lógica Mano, não passou a sei, presumir velho, níveis, mas é como se desagradável. fossem andares com salas temáticas. Para ficar mais didático, imagina aqui comigo. Visualize um terreno de área praticamente limitada e que um prédio é construído sobre ele, onde cada andar teria um labirinto diferente com uma proposta diferente. Em alguns desgraça. fóruns dessa lenda urbana, as pessoas defendem que existem centenas ou milhares de andares e que o prédio é praticamente infinito, porém, a ideia mais aceita é que existem apenas 3 níveis e são neles que a gente vai se aprofundar. Então, é que não... O andar 0 ou a recepção seria onde todo mundo inicia. Então, ao entrar nos backrooms, você estaria nesse Porra, mano, por que eu sou um merda assim, velho? Foi mal. labirinto de salas vazias, geralmente na cor amarelo, com chado esquisito e cheiro de carpete molhado. Amarelo, E mano, isso já é quarto quase amarelo um dá medo consenso mesmo. estabelecido pela comunidade. Além da conta que existe um número inimaginável de pessoas perdidas até Que hoje isso? por lá, perambulando sozinhas, absolutamente desesperadas. Vale ressaltar que lá não existiria qualquer necessidade fisiológica, então fome, sede ou vontade de ir ao banheiro não seriam problemas, diferentemente do absurdo desconforto e principalmente da tortura psicológica. Tudo bem, eu
sei que parece loucura imaginar isso, mas nesse momento a gente vai ter que deixar o nosso senso crítico um pouquinho de lado e entender isso como nada mais do que uma história. Porque também foi criado o mito de que quem entrasse nessa dimensão paralela poderia avistar seres de outra natureza já logo nessa fase de tutorial. Um exemplo de ser bizarro que vagava por esses corredores é o Parigore, esse retângulo deformado que parece ter saído diretamente do pesadelo mais abstrato de uma criança. Depois de aproximadamente 4 dias nesse andar 0, finalmente seria possível encontrar uma brecha que te levaria pro próximo nível. Caralho, 4 dias olhando parede amarela, mano. Parede amarela. Certo, o primeiro andar ou zona habitável leva a gente para um patamar ainda mais perturbador. É comum ele ser descrito pelas pessoas como um espaço mais aberto, com corredores e salas à parte. Estacionamento de shopping. Cara, um armazém. Ou seja, aquela estética mais industrial, com pisos e paredes de concreto, meio sujo, com neblina baixa e algumas poças de água. Como se a pessoa estivesse no estacionamento de um shopping abandonado de madrugada. Na maioria das descrições, as luzes desse primeiro andar falham de vez em quando e é aí que as experiências mais obscuras acontecem, já que seria o momento em que algumas entidades malignas começariam a se manifestar de forma hostil. Um exemplo frequentemente descrito são os tais Facelings, que são pessoas sem rosto que caminham silenciosamente por lá, ou os Hounds, que são formas de vida que lembram um humano com os membros deformados para andar de forma quadrúpede. Segundo a comunidade, isso é possível sair desse andar se você tiver a sorte de encontrar um elevador ou uma escada de emergência. Mas vamos ser sinceros, se a gente tá falando de um labirinto gerado aleatoriamente em uma área que, mesmo que você estivesse com um mapa, ainda demoraria incontáveis décadas para percorrer por inteiro. Sai fora, maluco. Eram 3, não era? Então, através de algum desses raros elevadores ou escadas, você poderia subir pro segundo andar, apelidado de Pipe Dreams. Esse seria o pior dos 3, pois se trata de túneis de serviço menores e mais estreitos, com tubulações enormes revestindo as paredes. Por conta do espaço mais apertado e do vapor dentro dos canos, a temperatura desse nível seria superior a 45 graus. Então você certamente se sentiria num forno lá dentro. O andar também seria o mais escuro até agora, com apenas pequenas fontes de luz fracas e irregulares dependendo de onde você passasse. Desses túneis, apesar de ser mais raro de encontrar entidades, se você se deparasse com alguma, seria melhor você correr o mais rápido que pudesse. Isso porque as criaturas que existem nos túneis têm medo de sangue, como é o caso dos Scratchers, por exemplo, que são criaturas humanoides acinzentadas. Ué, como assim? Medo de sangue? Correr o mais rápido que pudesse. Isso porque as criaturas que existem nos túneis têm medo de sangue, como é o caso dos Scratchers, por exemplo, que são criaturas humanoides acinzentadas com membros super esticados, se assemelhando até um pouco ao Slender. Segundo os relatos, um jeito de escapar desse terceiro nível seria esquecer o medo e tratar esse labirinto como se fosse a sua casa, andando justamente pelas partes mais escuras até achar uma pequena brechinha discreta. Depois de terem criado esses 3 andares, ficou nítido o rumo que a lenda iria tomar. Então os por isso virariam uma história escrita de forma colaborativa. Existem outros exemplos disso pela internet, como a Fundação tipo SCP, SCP, que seria uma organização hora. científica que detecta e contém entidades que desafiam as leis da física, catalogando as ocorrências em um site com código-fonte aberto, onde todo mundo poderia contribuir escrevendo. É muito foda, então, mano. ainda em 2019, o fandom das Backrooms aproveitou para criar uma wiki com uma série de regras que permitissem conservar a essência da história e abrir o site para que qualquer um pudesse postar. Logo de cara, essa wiki permitiu que vários conceitos fossem adicionados, como por exemplo os detalhes sobre as próprias entidades que eu falei. Além disso, também propuseram que haveria comunidade de pessoas sobreviventes por andar, geralmente variando de 30 a 70 pessoas e podendo se comportar como uma seita ou micro-sociedade ou organização. Mas a principal mudança, agora que existia uma wiki, foram os novos andares. A princípio, ampliaram a teoria tradicional de 3 andares para 9, os chamados The Main Nine. Então, agora eram os seguintes níveis: a recepção, que é o labirinto amarelo original, a fase do armazém, que é onde começam as entidades, a fase da tubulação, que é aquela escura e super quente, a fase da estação elétrica, onde a estética dos labirintos é composta por tijolos e maquinários, a fase do escritório abandonado, que, bom, o nome é autoexplicativo, a fase do hotel, onde os labirintos são... Esse aqui não é legal não, hein? Corredores de hotel com quartos e saguões principais, a fase apagão, que tem ausência total de luz e portanto é a mais difícil de se passar, a fase do oceano, que é aí você tá literalmente só um oceano infinito, e a fase da... Mano, eu acho que... Nossa senhora, acho que esse é o pior de todas, velho. Na moral...
A caverna, que é um labirinto rochoso com criaturas que lembram aranhas. Certo, na teoria agora é um prédio com 9 andares, mas e se fosse um prédio infinito? Porque de 2019 pra cá, esses 9 níveis também não foram suficientes pra muitos membros do fandom, e foi aí que começaram a criar incontáveis andares. Sério, hoje em dia isso tá muito gigantesco, olha isso. Então. Seria realmente impossível falar de todos em um único vídeo, mas pra vocês terem uma noção da criatividade das pessoas, o nível 37, por exemplo, é um labirinto. Esse é pica, na moral. De piscina. O nível 113 é um campus infinito de uma escola de ensino médio. O nível 207 é um labirinto de portas e assim por diante. Outro conceito que criaram foram os níveis anômalos, que são aqueles que não estão dispostos nessa sequência numérica, mas que são áreas secretas paralelas que você pode acessar em circunstâncias muito específicas. Por exemplo, no andar 0, se você seguisse um caminho muito errado, poderia acontecer de você aleatoriamente cair na sala Manila, uma sala pequena e inteiramente bege que mexe com a sanidade de quem cai nela, fazendo a pessoa ter uma dificuldade absurda de compreender o caminho para sair de lá, mesmo que seja extremamente óbvio. 7 meses de inscrição, mais sequência de 4. Chama. É nóis, Sassá, obrigado pelo seu recebo de 7 meses. Segundo recebe de 4, hein? Abre o olho, hein? Outro exemplo de sala anômala é o túnel, que conectaria vários níveis e ajudaria a cortar o caminho. Mas você deve estar pensando agora, ok, cortar o caminho pra onde? Qual que é o final de tudo isso, se é que existe um final? Bom, por mais que quanto mais acima estejam os andares, menos consenso exista, já que as informações também vão ficando mais subjetivas e vagas. Porém, ainda há uma ideia que frequentemente aparece nos relatos, a que de uma hora ou outra você chegaria no The End. Pelo nome, você já deve imaginar que se trata de uma possível saída dessa dimensão maluca, mas não se engane, mas é só segundo muitas pessoas, fora? o The End não se passaria de uma armadilha, porque se trataria de uma gigantesca biblioteca que parece ser infinita, mas que sempre te leva a uma posição central que contém uma grande placa escrita "O Fim" com um computador à sua disposição. Em tese, essa é a primeira sala conhecida que é descrita como totalmente silenciosa. Então, o desespero é substituído por uma tristeza solitária. E ao tentar procurar um jeito de sair de lá, a sala te mandaria para um nível aleatório dentre dos milhares que existiriam por lá. Caralho. Porra, essa... Caralho, ele não falou mais nada aí. Minha fala foi mó anticlimática no final, né, porra? Falei, caralho, ficou por isso mesmo, mó climão, porra. Ok, então recapitulando, existe o cânone puro da única sala amarela, o cânone tradicional, que amplia para 3 salas com maior quantidade de relatos, o cânone dos 9 principais, que foi o que eu mais me aprofundei aqui no vídeo, e o cânone irrestrito, que considera todos os níveis criados sempre válidos. Atualmente, muitos fãs se frustram com o tamanho que essa mitologia chegou, porque acham que ficaria mais sem graça, sem contar que existem pessoas que realmente acreditam na validade dos relatos originais SCP, e são né, contrários a tratar isso como um meme. Mas por mais que existam regras na wiki do fandom, a quantidade de salas já é tão grande que se você se viciar e começar a ler uma coisa atrás da outra, é provável que você perca dias vidrado nas páginas. Por conta disso e dessas pessoas que queriam algo mais organizado, foram criados outros espaços para escritas colaborativas com regras mais rígidas, como o Wikidot e o The Backroom System Archives. A implicação disso é que cria diferenças. Higurashi Senpai, obrigado pelo seu sub com Prime. Tamo junto, seja bem-vindo. Como é que você tá? Já que em alguns níveis numerados, quando você abre uma página do Wikidot tem cara de e que outra não do tem Wiki do nenhuma fandom saída, e compara, o conteúdo não bate. Mas pensando bem, é esperado que isso aconteça, já que a história original do Backroom foi postada anonimamente, então ela não é propriedade intelectual de ninguém. É diferente de como seria se a gente estivesse lidando com teorias de, sei lá, o multiverso da Marvel. No caso das Backrooms, simplesmente não existe uma versão verdadeira. Mas afinal, por que uma história inventada engajou tanta gente assim? Porque muita gente desempregada, né? Que podem ter contribuído para as Backrooms chegarem a essa proporção, e para refletir sobre isso, a gente primeiro precisa entender o que é uma obra equifrásica. Eu sei, a palavra é feia, mas o conceito é bem simples. Algo equifrásico é algo que vem do termo grego ekfrase, que na literatura atual é usado para definir uma mídia que se transmuta para outras formas de mídia. Então, um exemplo, uma imagem que vira um texto, que vira uma coletânea de textos, que vira um vídeo do YouTube aqui do meu canal. Esse caminho retórico, ainda mais quando a gente tá falando de algo sem propriedade intelectual, leva o tema para muitos lados, então não é à toa que existem dezenas de interpretações do que são as Backrooms, umas mais céticas do que as outras. Até porque, cá entre nós, já elaboraram diversas teorias que merecia um vídeo só pra elas, como por exemplo a de que as Backrooms se tratariam de experimento do governo envolvendo tecnologias de teletransporte e esse lugar realmente existe e é subterrâneo, ou a teoria de que a gente tá numa Matrix e esse é apenas um outro servidor de teste, ou a que se trata literalmente do inferno em seus diferentes graus de sofrimento. Mas como eu
Pô, se ele tivesse vindo com essa logo de cara, eu ia dar mais moral, mas, pô, falar que é o falei, se a gente se governo aprofundar é nisso, foda, né? o vídeo certamente viraria uma longa-metragem. Então a gente vai tentar puxar pra algo mais palpável, a questão psicológica que todos nós temos em comum. Existe um conceito de Carl Jung que diz que existe um inconsciente coletivo nos seres da mesma espécie. Resumindo muito, segundo essa teoria, a gente compartilha uma série de projeções em comum no nosso imaginário, justamente pelo acúmulo de experiências sociais dos nossos antepassados, que são transmitidos naturalmente pra gente e expressa através de nossas percepções e emoções. Nesse sentido, as backrooms seriam um pesadelo que qualquer um de nós poderia ter, já que relaciona uma série de critérios de fácil identificação pra todo mundo. Se ele tivesse falado que era descritas e as características uma da sala parada de levam a pesadelo questões ou psicológicas de... que vão desde o medo do desconhecido Que até a ideia porra de é que essa? aquilo não tem fim. Talvez isso seja intensificado pelo conceito da liminaridade. Ah, do Basicamente, Teletubbies. coisas liminares são aquelas que apresentam uma transição. No caso de espaços físicos, podemos pensar em elevadores, corredores, vielas ou túneis. Nosso cérebro interpreta esses espaços como temporáveis e não como definitivos. Ficar preso em casa porque você perdeu a chave é muito menos desesperador do que ficar preso, sei lá, num elevador ou do que ficar preso em um Nossa, labirinto nem de fala. corredores monocromáticos e sem iluminação. Por fim, daqui pra frente é muito provável que a gente veja as backrooms cumprindo seu papel equifrásico e virou aparecendo tipo um em cada SCP, vez mais então. mídias, como no recente modo de Minecraft ou como nos curta-metragens de Que terror isso, postado velho? pelo canal Kane Pixel. Acho que no final das contas fica aí um dos exemplos mais criativos caras de fizeram fenômenos bagulho no colaborativos Minecraft. na internet. Você quer se tornar um programador? Tendo Da qualquer hora. Caralho, 2AD é foda. Mano, da hora. Da hora. Valeu a pena guardar.